Há 15 anos, Marisete tem a noite como sua companheira de trabalho. É de madrugada que a paisagista consegue comprar o material que usa. E na maioria das vezes é depois do horário comercial que é recebida pelos clientes. Eu saio entre 10h30, 11 horas da noite. Aí, dependendo da quantia do material, da relação de material que eu tenho, se eu tenho 2, 3 clientes, aí eu demoro até 1h30, 3 horas da manhã. Fornecedores de terra, de plantas, trabalham das 10h30 até as 8h30 da manhã. E tem o meu pessoal que me auxilia, os meus jardineiros, assistentes, ajudantes que estão disponíveis para me ajudar nesses horários. Ela não está acordada sozinha. Luigi, muitas vezes, também precisa trocar o dia pela noite. Ele faz projetos de isolamento e tratamento acústico em casas noturnas, por exemplo. O seu último trabalho foi um estúdio construído na sala de uma fonoaudióloga. Até aí, tudo bem, mas a obra só pôde ser feita depois do horário comercial. Primeiro, é difícil achar alguém que queira trabalhar fora do horário comercial. Mas no nosso caso, a gente não tinha outra opção, porque na verdade a gente está num prédio comercial e não tinha barulho, muita quebradaria e etc e tal, então era importante achar um profissional. E achar um profissional qualificado com o currículo do Luigi, que prima pela excelência, que é uma das minhas premissas aqui, e conseguir trabalhar à noite, eles varavam à noite aí trabalhando à noite, final de semana, porque senão a gente não conseguia fazer o nosso mini estúdio acontecer. O lado bom é que o trânsito é melhor. Aqui em São Paulo a coisa não é fácil do trânsito, então a gente normalmente se locomove com mais facilidade nesses horários. Por outro lado, tem algumas coisas que não são boas, né? Às vezes você tem uma reunião familiar, tem alguma coisa, eu tenho um neném pequeno em casa, então às vezes a esposa não gosta muito, mas não tem jeito. Esse tipo de projeto, por exemplo, a gente tem que trabalhar à noite e não tem o que fazer. Eu penso que nos grandes centros a questão da segurança pode ser um ponto a se levar em consideração. Você tem uma mobilidade maior, o deslocamento fica muito mais fácil. Por outro lado, tem a questão da segurança, que nos grandes centros acaba sendo um sinal aí de mais atenção e mais alerta. Muitas vezes a pessoa está fazendo uma transição de carreira, uma mudança de carreira, e ela mantém uma atividade regular, e ela ocupa esse espaço do não trabalho para se desenvolver em outra atividade profissional. Quem estiver pensando em migrar para um novo horário de trabalho deve levar em consideração as relações com fornecedores e funcionários, que podem encarecer o custo do produto ou do serviço oferecidos. E quem contrata também deve estar disposto a pagar um pouco a mais pela comodidade de ser atendido na hora que quiser. É um pouco mais alto para eles compensar o trabalho deles, né? Às vezes ele não tem condução para voltar para casa, aí precisa de um valor a mais, não tem às vezes refeições nos locais onde a gente vai trabalhar, e eles precisam se precaver antes, ter um valor a mais para pensar nesses detalhes. Em alguns casos, por exemplo, a gente tem vantagens. Por exemplo, as entregas são às vezes mais fáceis, porque eles pegam menos trânsito, etc. Mas tem casos também que a gente tem, por exemplo, custos extras para entrega à noite. Então, a gente tem situações que você precisa, por exemplo, entregar um material e o frete desse material tem que ser cobrado separado porque é uma entrega noturna. Alguns fornecedores cobram taxas diferentes para trabalhar à noite. Porque, naturalmente, isso tem um desgaste maior. Eventualmente, se você precisa também de um suporte, à noite as coisas não estão todas abertas, né?